Olá! Hoje eu vou te mostrar um segredo simples que ninguém te conta, utilizado pelas maiores campeãs do mundo para conquistar a medalha de ouro. E você pode aplicar isso na sua vida para aumentar os seus resultados. Vem comigo até o final desse vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de Clube do Livro, 1 ano em 12 semanas. Vamos lá? Bom dia, Beth! Bom dia, Thalita! Bom dia, Camilinha! Sejam bem-vindas, meninas! Ele começa aqui, nós vamos no capítulo 10, Excelência a cada momento. E ele começa falando sobre a tecnologia, que a tecnologia ela é maravilhosa, né? Eu costumo dizer que a tecnologia, ela veio trazer mais acessibilidade para nós. Então, a gente tem acesso a pessoas que talvez a gente não teria acesso. A gente tem acesso a milhões de informações. Isso trouxe muito mais facilidade para o nosso dia a dia, muito mais praticidade. É mais fácil a gente se conectar com as pessoas que estão longe. Então, assim, a tecnologia realmente, ela veio para ficar e ela é maravilhosa, né? É uma descoberta que eu falo assim que, uau, como isso acelerou os processos, né? Na nossa vida. Mas tem o lado negativo, e ele diz, o lado negativo é que agora nós temos muito pouco tempo livre nos nossos dias. Antes você aproveitava o trajeto, agora a maioria passa esse tempo no telefone. Então o que ele quer dizer aqui? Que às vezes a gente está muito distraído olhando no telefone e está perdendo o trajeto, a jornada na nossa vida, tá perdendo, por exemplo, o tempo que a gente tinha com a nossa família, às vezes o tempo de casa, né, do trabalho até em casa, que às vezes a gente ia reparando, por exemplo, às vezes a natureza, o ambiente, o lugar onde a gente está passando, e às vezes a gente coloca um podcast que a gente fica tão focado naquilo que a gente nem presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente nem lembra do caminho que a gente fez, né, então ele diz, às vezes a gente está se distraindo muito das coisas que realmente importam, tá, para nós. E ele vai trazer isso aqui o tempo todo. Nós precisamos de tempo para relaxar mentalmente. Esses dias eu até estava falando sobre isso, né? Que às vezes eu trabalho muito, por exemplo, com telas, né? Com celular, com notebook. E quando, por exemplo, eu saio da tela e eu olho para a natureza, gente, eu relaxo a minha mente. É como se me trouxesse um alívio, uma paz imediata. E é isso que a gente está perdendo. E com isso vai junto a nossa saúde mental, a nossa saúde física, né? E ele diz aqui, neste novo mundo apressado, realmente, está tudo muito acelerado, tudo muito rápido, as informações estão muito rápidas, né? Nós temos que estar totalmente programado, comprometido e sempre em movimento, né? A gente não pode ficar parado, porque senão a gente fica parado no tempo e a gente se perde, porque tudo está avançando muito rápido. E ele diz, ele conta, o autor, tá? Estou constantemente checando e-mails e mensagens porque não quero perder nada. E isso também acontece com a gente. A gente tá o tempo todo olhando o WhatsApp, as redes sociais, porque a gente não quer perder nenhuma informação, né? A gente não quer perder de falar assim, nossa, vai que acontece alguma coisa e eu não vejo. Uma oportunidade única. Um vídeo que vai mudar tudo na minha vida, no meu trabalho, por exemplo, tá? Então ele diz, isso inclusive tem até um nome, né? FOMO, que é o quê? O medo de você perder algo, né? E aqui diz, estou em contato com 2 ou 3 ao mesmo tempo, com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, fazendo várias atividades ao mesmo tempo, tá? E ele diz, essa correria, ela nos escraviza, porque a gente quer cada vez mais. E aí a gente tem cada vez menos tempo para as coisas que realmente importam, tá? E com isso, gente, eu falo assim, esse excesso de tecnologia, além disso nos escravizar demais, isso tem gerado o quê? Muitos distúrbios, né? Muitas doenças em nós, que são doenças da atualidade. Por exemplo, a questão da crise de ansiedade, os pensamentos acelerados, TDAH, é tudo pelo excesso de informação, tá? Então, por exemplo, depressão, por quê? Às vezes você não consegue acompanhar o ritmo, né? Então, às vezes você fica mais sozinha também, focada no seu celular e não interage com outras pessoas. Então, isso traz a depressão, traz os burnouts. Então, assim, nós temos várias consequências físicas, fora, né, outras. Aliás, está incluso as consequências mentais, né? As doenças mentais, físicas, emocionais, energéticas, espirituais, isso tudo a gente vai atraindo, porque a gente vai se desequilibrando, tá? Então, toma muito cuidado com a correria disfarçada de produtividade. Porque qual que é a diferença entre elas? A correria, você está sempre ocupada. Sempre. Você não tem tempo para nada. A produtividade, você consegue ter resultados e ainda te sobra tempo para aproveitar. Por quê? Isso é produtividade. Ou seja, você conseguiu ser eficaz naquelas ações que você precisa e ainda você se deu aquele tempo. Por quê?
Isso é uma prioridade para você. Você ter tempo na sua vida para você, para se relacionar com outras pessoas, para fazer o que você gosta, para você ter lazer, entende? Isso sim é produtividade. Você ter resultados e ter aquilo que você realmente importa. Ter aquilo que realmente importa na sua agenda. Lembra que a gente falou da semana perfeita? Tem que ter tudo aquilo que você necessita na sua agenda, tá? Então, correria é aquilo que você não tem tempo. Anote isso. Correria é quando você não tem tempo pra nada. Você não tem os resultados que você gostaria e também não sobra tempo pra você. Produtividade é quando você tem resultados e também sobra tempo pra você, tá? E ele diz aqui, ao nos esforçarmos para não perder nada, acabamos perdendo tudo. Nossa atenção está espalhada por diversos assuntos e conversas. Nós nos sentimos estressadas, mortas, sobrecarregadas, exaustas e desconectadas. Nós ficamos e temos resultados medíocres, porque nada recebe a nossa atenção completa. Então, ou seja, por que a gente tem os resultados medíocres? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente acaba não fazendo nada, a gente acaba não concluindo nada, não tendo os resultados. Então você passa a viver na média. O medíocre é o quê? Viver na média, tá? Não ter aqueles resultados extraordinários. E ele diz aqui, pense se você focasse 100% em uma tarefa. Será que você teria resultado? E aqui eu já te respondo, é claro que você teria resultado. Gente, quando a gente foca 100% a atenção em algo, aquilo vai mudar, porque a gente não tem outra coisa. Você não tem outra opção para fazer. Você vai ter que fazer aquilo dar certo. Então, se não deu certo, você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que achar uma solução para aquilo funcionar, tá? E ele diz aqui, há tantas pessoas correndo em um ritmo rápido que não percebem a vida passar. Elas estão com o corpo em um lugar, mas a cabeça em outro. Quantas vezes que a gente está conversando com alguém, mas a gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando, a gente está pensando em outra coisa. Às vezes você está com uma colega de trabalho que está te contando uma situação difícil na vida dela, e aí ela está te contando, você está assim, é difícil, né? Mas na verdade você está pensando naquilo que você tem que fazer mais tarde no trabalho, ou naquilo que você tem que fazer mais tarde na sua casa, mas você não foca no que ela está fazendo. Às vezes ali você poderia ajudar, contribuir de alguma forma para ela melhorar aquela dificuldade que ela está passando, aquele desafio. E você não faz, porque você tá alheia àquela situação. Gente, isso é tão sério, porque quantas vezes a gente vê pessoas que passam, por exemplo, por esses processos de suicídio, né, que estão do nosso lado. Às vezes são pessoas do nosso lado que você fala, meu Deus, mas eu nem sabia que estava tão ruim assim. Por quê? Você nunca parou para escutar realmente essa pessoa, tá? Então, presta muita atenção, porque isso é muito grave. A gente precisa estar presente no aqui e agora, porque é aqui que a gente se conecta com as pessoas, que a gente faz as coisas acontecer. Tá? Não é quando você tá voando no tempo, pensando lá na frente, ok? Então porque eu costumo dizer que quando essas coisas acontecem, eu falo, gente, a gente, nessa correria toda, a gente tá tão focada no nosso umbigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, que não te sobra tempo mais para as pessoas, para as coisas importantes, para você contribuir com a jornada do outro, né? Nós estamos aqui para isso. Você é mais eficiente quando está com ambos no mesmo local, ou seja, pensamento e sentimento. Né? A cabeça e o corpo. Quando ambos estão no mesmo local, você é mais eficiente. Então ele diz, você está presente naquele momento. Atletas chamam isso de entrar no ritmo. E eu falo pra vocês, isso é como se fosse o flow, não sei se vocês já ouviram falar isso. O que é? Quando você tá tão focado em algo, você tá tão presente ali naquela coisa, que você nem vê o tempo passar. Então você entrou no ritmo daquela coisa. Você tá, tipo, totalmente imersa naquela situação, que você não consegue nem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você está extremamente presente ali naquela atividade, tá? Então, o que acontece quando você entra nesse ritmo, nesse flow? As decisões passam a ser mais fáceis. Por quê? Você está ali bem no ritmo, você está toda conectada, você está toda alinhada com aquela situação. Então, é muito mais fácil para você tomar uma decisão. Além disso, ele diz, você executa a tarefa sem qualquer esforço. Por quê? Tá muito fácil, tá muito fluido ali para você. Então você não tem esforço nenhum, você não gasta aquele excesso de energia, tá? Quando você está conectado ao agora, a vida é mais agradável. E isso é verdade, gente. Quando você está aproveitando o momento agora, a sua vida passa a ser mais leve, mais agradável. Quando você está preocupada lá com o futuro, o que acontece? Preocupações, ansiedade, peso. Isso traz peso para sua jornada, para o seu processo, tá? Você não pode mudar o passado ou agir no futuro. Concorda comigo que o único tempo que você tem agora não tem como mais você mudar o passado. O que você pode é aprender com o passado, com as situações do passado, para você mudar o seu futuro. Mas para você mudar o seu futuro, você precisa agir aqui e agora. Você não vai agir no futuro. Por
Porque senão você só tá adiando uma decisão, uma ação. Então você precisa agir aqui agora. O aqui e o agora, gente, é o único tempo que você tem para você aproveitar a sua vida e criar um novo futuro. Coloque isso na sua cabeça. O futuro é escrito nesse instante. Tudo acontece neste momento, tá? Então, ou seja, o que você precisa fazer agora que realmente vai mudar o seu futuro? Comece a refletir sobre essas coisas. Aqui ele conta ainda que ele e a esposa dele, o autor conta que ele e a esposa dele são sobreviventes de câncer. E que depois disso eles passaram a apreciar mais o presente. E aqui eu digo pra você, gente, não espere uma catástrofe, uma tragédia acontecer na sua vida pra você começar a dar valor no seu presente. Dar valor nas coisas que importam, pra você começar a colocar as coisas que realmente fazem sentido pra você na sua agenda. Não espere isso, tá? Você já tem a experiência, você já aprendeu com outras pessoas. Então viva esse momento como se fosse um privilégio. Como se fosse um presente, literalmente. Por isso que se chama presente. Um presente de Deus na sua vida. Para você aproveitar agora. Não espere nada de ruim acontecer, tá? Viva esse momento como melhor agora. É só agora que você tem. Você não sabe se daqui 3 minutos você vai estar viva. Entende? Aí ele começa agindo a cada momento. Nos jogos, ele fala que ele adora assistir os Jogos Olímpicos. Para quê? Para ver os atletas fazerem coisas incríveis. Aí ele diz aqui... Alguém se torna um campeão... Aliás, não, peraí, aqui ó. O seguinte pensamento passou pela minha cabeça quando ele está assistindo os Jogos Olímpicos. Ele diz que o seguinte pensamento passa pela cabeça dele. Quando um campeão se torna importante? E aqui eu até faria outra pergunta. Quando alguém se torna um campeão? Reflita nessa pergunta, tá? E aqui ele diz, obviamente, quando atinge um alto nível de desempenho. Então, quando ele atinge esse alto nível de desempenho, ele se torna um campeão. Ou seja, quando ele atinge isso, ele conquista a medalha de ouro. A famosa medalha de ouro, o primeiro lugar no pódio, tá? E ele diz, a excelência, ela não chega no momento da medalha de ouro. A excelência, ela é resultado de muito antes. Ou seja, de ações, ou seja, quando uma pessoa opta por fazer as coisas que ela sabe que deve fazer. Então, a medalha de ouro, gente, ela não chega agora, no momento que eu recebi ela. Foi muito antes. Quando eu estava fazendo as ações, quando eu estava melhorando o meu desempenho para eu chegar aqui neste dia hoje, tá? E ele diz, é nessa hora da medalha de ouro, de quando você bate um recorde mundial, é nessa hora que as pessoas te conhecem. Ou seja, que aquilo se manifesta no mundo, que as pessoas têm acesso. Mas, ele diz, o atleta construiu esse lugar meses ou até anos antes, quando ele decidiu correr um pouco mais, quando ele decidiu nadar um pouco mais, quando ele decidiu dar mais um salto, tá? Então, ou seja, essa vitória ela não acontece agora, tá? Ela acontece nos bastidores. E ele comenta aqui, Michael Phelps não atingiu a excelência ao conquistar sua medalha de ouro. Ele conseguiu isso no momento em que decidiu se esforçar mais nos treinos, gastar mais horas na academia, comer os alimentos de que o seu corpo precisava em vez daqueles que queria. Ou seja, nesse momento, ele fortaleceu a determinação na sua mente, tá? Então, o que a gente fala aqui? A vitória, gente, ela acontece onde? Nos bastidores, a gente acabou de falar. A vitória, ela acontece nos bastidores. Ou seja, é quando você começa a superar a cada dia. Então, a vitória é no dia a dia, nas ações e nas escolhas diárias que você tem. Lembra sempre disso. A vitória, ela acontece nas escolhas e ações diárias. Por quê? A cada momento você está se superando. A cada momento você está se transformando. A cada momento você está evoluindo. Então, a vitória para você é aquela superação diária. É quando você domina a sua mente. E não depende mais dela, não depende mais de motivação para você agir, tá? Então a vitória ela acontece aqui. A verdadeira vitória acontece nos bastidores, quando você vence a si mesmo, quando você se supera, quando você começa a agir ao invés de procrastinar, ao invés de sabotar. A medalha de ouro é só reflexo das suas escolhas e ações diárias. Gente, isso é fato. A medalha de ouro é só reflexo do que você está fazendo todos os dias, tá? E aqui ele diz, permita que você, que deveria ter um bom futuro, não desperdice nada no seu presente. Então, não desperdice o tempo do seu presente, tá? Porque você pode ter um futuro grandioso. A diferença entre excelência e mediocridade para um vendedor representa 5 ou 10 telefonemas a mais por dia do que outro.
Então, por exemplo, nós duas somos vendedoras. Eu faço 5 ligações a mais que você por dia. Isso vai mostrar como eu vou chegar na excelência mais rápido do que você, tá? Para um líder, a excelência é delegar uma tarefa em vez de fazê-la. Em um relacionamento, a excelência é elogiar e estimular alguém que esteja com dificuldades. Essas diferenças parecem pequenas a cada dia ou semana, mas são significativas a longo prazo. Aí aqui ele diz o seguinte, não importa como você foi no passado, isso aqui a gente fala, não importa como você chegou até aqui, não importa tudo que você passou no passado, tá? Importa só no sentido de aprendizado. Mas ele diz, é possível ser grande a partir de hoje. Simplesmente escolhendo fazer as coisas que você sabe que devem ser realizadas. Então não importa se no seu passado você não conquistou nada. A partir de hoje você pode escolher ter um futuro grandioso. Com as ações de agora, com as ações que você vai fazer agora. Gente, o que separa um vencedor, um campeão de um desistente? Disciplina. Não é talento, não é motivação, é disciplina. Porque o vencedor e o campeão, ele não depende da motivação. Porque ele sabe que tem dia que ele não vai estar motivado. Ele sabe que tem dia que vai estar frio. Ele sabe que às vezes vai ter dia que ele vai ter um problema em casa. Mas ele não depende disso. Ele depende de quê? Do compromisso que ele fez com ele. Da disciplina nos treinos dele, tá? Então, isso é o que diferencia você chegar em grandes resultados, você alcançar o resultado daquela pessoa que desiste, daquela pessoa que se sabota, que procrastina o tempo todo, tá? Então, ou seja, é você estudar 30 minutos mesmo quando você tá cansada. É você economizar R$20 que você tinha prometido, mesmo quando você quer fazer alguma coisa extra, tá? Então, ou seja, é você se manter naquele compromisso que você fez com você mesma. Aí aqui ele fala que no primeiro capítulo ele falou sobre as 2 vidas que nós temos, né? Que é a que nós estamos vivendo hoje e a que nós somos capazes de viver. Não se acomode com nada abaixo da vida que você pode ter. Não aceite isso, tá? Comprometa-se a atingir a excelência diariamente e veja o que vai acontecer com você. Aí ele diz aqui, vai acontecer coisas incríveis, coisas grandiosas, coisas que nunca aconteceram antes. Por quê? Agora você está comprometida com essa vida. Agora nós vamos para o capítulo 11, onde ele vai te ensinar sobre desequilíbrio intencional. Porque normalmente a gente fala muito de equilíbrio, né? E aqui ele vai te ensinar um desequilíbrio intencional. Ou seja, que ele não vai te prejudicar. Mas antes, rapidinho aqui, eu quero falar com quem é nova por aqui. Se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, já apoia também esse canal, tá? Se inscreve no nosso canal, começa a nos seguir, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Porque quando a gente compartilha, quando a gente apoia outras pessoas a crescerem, a gente recebe de forma multiplicada. Outra coisa, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, ele chama Clube Diamante. É gratuito e transformador. Por lá eu mando todas as práticas para você fazer junto, tá? Para você não se perder nesse processo. Mando também informações importantes. Então você pode se cadastrar ou no link da minha bio ou no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Continuando, um desafio que muitas pessoas têm é como equilibrar trabalho e família, serviços sociais e lazer, exercícios e descanso, hobbies e obrigações. E ele diz aqui, quando nos dedicamos a uma só área, isso traz esgotamento e uma sensação de falta de realização. Por exemplo, eu dedico só no meu trabalho. Em algum momento, eu vou sentir falta de realização. Como se aquilo estivesse roubando a minha alegria. Aqui, ó. Aquela área está sugando sua energia, roubando sua alegria e desviando você do real propósito. Então, por exemplo, eu me dedico muito ao trabalho, só ao trabalho, só que eu não tenho as outras coisas. Lembra que a minha vida precisa estar equilibrada? Eu preciso estar prosperando em todas as áreas da minha vida? Então, quando eu estou prosperando só em uma área, eu passo a achar que aquilo está me sugando, que está roubando a minha alegria, que está me tirando da minha realização pessoal. Quando, por exemplo, eu estou focando só num relacionamento e eu não foco nos meus sonhos, eu vou ter a mesma sensação de que eu estou parada no tempo, de que aquilo está roubando a minha alegria, que eu não estou tendo vida, entende? Então ele diz aqui, é importante que você trabalhe em todas as áreas, mas ele vai te ensinar como. Equilibrar a vida não é gastar o mesmo tempo em todas as áreas. Por quê? Isso é impossível e seria frustrante para você. Por exemplo, tem como, suponhamos, você trabalha 8 horas por dia. Tem como você dedicar 8 horas por dia para sua família? Mais 8 horas por dia para o seu lazer? Mais 8 horas por dia para o seu serviço social?
Gente, não tem como, é impossível. Nós não temos esse tempo, nós temos só 24 horas por dia. Então ele diz aqui vai ter um desequilíbrio, mas um desequilíbrio intencional. Por exemplo, eu preciso trabalhar 6 horas por dia. Ok. 2 horas por dia eu estando verdadeiramente presente, contribuindo naquele meio onde eu tô, seja no meu relacionamento amoroso, seja nas minhas amizades, seja na minha família, 2 horas por dia já vai ser excelente. Uma vez por semana eu vou fazer uma ação social, por exemplo. Então aqui você já está equilibrando, mas ele chama isso de desequilíbrio intencional, porque você não vai dedicar a mesma quantidade de horas para tudo, tá? Deu para entender? Faz sentido para você? A vida tem diferentes estações, inclusive a gente fala isso no checkmate, né? O checkmate ele passa por 4 estações, 4 fases. Então a vida ela tem disso. Isso é o ciclo natural do universo, tá? Esse é o ciclo da vida. Enfim, das plantas, dos animais e o nosso ciclo natural. São essas 4 fases, 4 estações, 4 etapas, tá? E aqui ele diz, só que cada etapa, ela tem, claro, seus desafios e os seus benefícios. Como tudo na vida, gente. Tem desafios e tem benefícios, tá? E ele diz, a vida é dinâmica. É como se fosse andar de bicicleta ou dirigir um carro. Ele não é móvel? Ele não tá ali para transportar, para se mexer. Então, você não vai entrar, você não vai subir na bicicleta ou entrar num carro e vai ficar lá parado. Você vai entrar em movimento. E ele diz o quê? A vida é assim, a vida é dinâmica. Tem hora que você vai ir numa curva, que você vai ter que desacelerar mais um pouquinho para você fazer aquela curva, porque aquela curva é muito fechada. Às vezes você vai estar na subida, você vai estar mais lenta. Às vezes você vai estar na descida, você vai pegar embalo. Então ele diz, você vai se adaptando de acordo com as necessidades, né? Ele te ensina aqui. Você vai se adaptando de acordo com as necessidades. E assim é na sua vida também. Tem hora que às vezes você vai dar um gás maior no seu trabalho. Tem dia que você vai ter que dar um gás maior no seu relacionamento. Seu relacionamento vai estar precisando de você. Sua família, seus amigos, enfim. Às vezes vai precisar de você mais. Naquele dia você vai ter que focar um pouco mais nisso, mais do que naquilo que você foca normalmente. Se concentre em alguns aspectos chaves da sua vida, ou seja, aqueles que realmente fazem a diferença para mudar os seus resultados, aqueles que realmente impactam nas outras áreas, porque tem alguns aspectos da nossa vida que impactam mais do que outras. Aí ele diz, se concentre em alguns aspectos chaves da sua vida, obtendo progressos significativos. Então aqui ele diz, lembra que ele falou lá no início que você pode ter até 3 objetivos, né? Você pode ter até 3 objetivos. Mas tem que ser ações simples, porque senão você vai ficar complexo demais e você vai procrastinar, você vai deixar de fazer, você vai desistir, tá? Ou então, não, Eveline, eu tenho um objetivo principal. Ok, então aqui às vezes você pode fazer um plano um pouco maior, tá? E aqui ele ensina, por exemplo, pense na sua saúde física. Nesse cenário da saúde física, você tem duas opções. A primeira opção, você pode traçar diversas estratégias para executar a cada dia ou a cada semana, nesse plano de 12 semanas, tá? Então, por exemplo, a minha saúde física, o que eu preciso fazer para melhorar ela? Então, você traça diversas estratégias, que são o quê? Diversas ações. Por exemplo, aqui ele dá exemplo, fazer 20 minutos de exercícios cardiovasculares 3 vezes por semana. Outra estratégia, outra ação, fazer musculação 3 vezes por semana. Outra ação, beber pelo menos 6 copos de água por dia. Outra ação, limitar a ingestão diária de calorias para 1,2 mil calorias, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, são várias ações, aqui o plano está um pouco mais complexo, mas você vai dedicar a um objetivo só, que é aquela meta rainha que a gente falou, né? Ou então você tem outra opção. A segunda opção é o quê? Você identificar uma ação fundamental, ou seja, aquela essencial, e se comprometer a realizá-la nesse tempo de 12 semanas. O resultado, gente, às vezes você vai falar, mas se eu fizer mais ações vai trazer mais resultado. Ele diz que não. Ele diz que varia de pessoa para pessoa. Por quê? Ele diz que em alguns casos o plano, com diversas estratégias, diversas ações, funciona melhor. Mas, em outros casos, a ação fundamental ela é mais produtiva. Por quê? Tem gente que quando tem um plano complexo, é mais fácil dela desistir. É mais fácil dela falar, nossa, hoje eu tô cansada, não dá pra fazer isso tudo. E procrastinar, entendeu? E quando você tem só uma ação, fica tudo muito simples de você fazer. Então ele diz, se adapte, veja o que é melhor pra você, tá? Porque uma ação, ela pode ser mais eficaz e te gerar mais progresso do que um plano complexo, que vai te fazer paralisar.
Ele diz, às vezes você vai querer construir relações melhores. E aí o que ele ensina aqui? Faça algo simples, como marcar semanalmente um encontro a dois ou uma noite em família. Depende com quem você quer melhorar esse relacionamento, né? Então, às vezes é com a sua família, às vezes é com seus amigos. Então, faça isso uma vez por semana. Você marca um encontro uma vez por semana. Isso, se você fizer ao longo das 12 semanas, rigorosamente, eu falo religiosamente, o que acontece? Ele diz aqui, você vai ter resultado, você vai ver o seu progresso, a diferença. É incrível o que você consegue atingir quando se compromete a realizar uma ação específica. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Que às vezes várias ações realmente te ajudam a chegar onde você deseja. Mas normalmente estudos e pesquisas descobriram que uma ou duas ações no máximo realmente são eficazes para te levar até lá. As outras elas contribuem, mas elas não são eficazes para te fazer chegar lá, tá? Aí ele diz, às vezes o que você deseja é tirar as finanças do vermelho, ou terminar aquele curso, ou aprender uma nova língua. Aí o que ele diz? Às vezes 12 semanas não vai ser suficiente para você aprender uma nova língua, mas você vai ver um grande progresso nesse tempo, tá? Porque você vai estar focada ali, você vai precisar de mais tempo. Só que aqui ele explica o que acontece. Quando você está focado naquela ação durante 12 semanas, isso vai te permitir ver o seu progresso, mas também comemorar os seus avanços. E o que isso significa, gente? Quando a gente vê o nosso progresso, quando a gente comemora os nossos pequenos avanços, a gente se conecta com o quê? Com a frequência da gratidão e da alegria. Lembra que essas frequências são frequências altas que a gente consegue materializar, manifestar as coisas que a gente deseja? Ou seja, você vai estar conectado com essas emoções, com essas frequências, o tempo todo. Então não vai ser mais nossa, eu vou conectar com a gratidão e com a alegria só no momento que eu realizar a minha meta rainha, a minha meta principal. Não, é o processo todo. O que isso faz? Ele deixa a sua jornada mais leve. Você para de ficar difícil, porque quando a gente deixa para comemorar só lá na frente, parece que todo o processo ele é muito difícil, ele é muito pesado. Então ele diz, isso aqui vai fazer muito mais sentido para você, porque no momento que você está sentindo, que você está progredindo o tempo todo, que você está tendo sucessos, que você está tendo vitórias, você está mostrando isso pro seu cérebro. Olha aqui minhas pequenas vitórias. Eu estou acumulando vitórias, eu estou acumulando sucessos. E o que acontece? Você fica mais motivada para ir até o final. Então você não para ali no início. Por quê? Você está se motivando o tempo todo. Aquilo está te dando energia, disposição. Você fala, eu consegui, eu dou conta. Então você vai até o final, tá? Então ele fala que isso aqui é muito importante. Aí aqui ele continua, para decidir em que se concentrar, avalie 7 áreas da sua vida. Espiritual, relacionamentos, familiar, em comunidade, ou seja, aquela vida social, física, pessoal e profissional. Use uma escala de 1 a 10 para avaliar seu nível de satisfação. Não sei se você já fez a roda da vida, né? A roda da vida ela faz literalmente isso. Você vai avaliar todas as áreas da sua vida de 1 a 10 para você ver qual que você está muito satisfeita e qual que você está pouco satisfeita, qual que você precisa melhorar. E aí ele diz aqui, 10 seria como se aquela área tivesse maravilhosa e 1 seria como se aquela área tivesse terrível, tá? Então você vai escolher por isso. Ele diz, por exemplo, se você é solteira e está feliz assim, pode-se dar uma nota 10 na categoria dos relacionamentos, ok? Não é porque você não tem um relacionamento amoroso que aquela área tá uma catástrofe. Você tá feliz em estar solteiro e você quer continuar daquele jeito, tá? Cada uma dessas áreas é uma fonte de energia ou ela é uma fonte que vai te esgotar. Pensa bem, cada uma dessas áreas é uma fonte que te dá energia ou que te esgota. Ele vai te explicar. Se a sua vida profissional ela é estressante, ela vai afetar o seu aspecto profissional. Ou seja, se ela está estressante, você vai chegar em casa estressada, você vai brigar com as pessoas, você não vai ter paciência. Então, ela vai afetar outras áreas da sua vida. E isso vice-versa. Se você está num relacionamento estressante, tóxico, onde você está se sentindo insegura, onde toda hora você foca no relacionamento, isso vai atrapalhar a sua produtividade no trabalho. Vai atrapalhar o relacionamento, por exemplo, com a sua família. Por quê? Você vai estar fazendo as coisas ali pensando naquele relacionamento. Né? Triste, ou seja, ansiosa, preocupada com aquele relacionamento. Então, vai afetar outras áreas da sua vida. Se ao contrário, se a sua profissão lhe garante uma boa renda e você gosta do que faz, isso vai criar mais energia para todas as outras áreas, criando um efeito cascata positivo. Ou seja,
tá tudo excelente aqui na minha profissão. Então, eu vou estar muito mais feliz, vou ajudar muito mais a minha família, vou estar mais feliz e confiante no meu relacionamento. Ele diz que isso impacta positivamente as outras áreas. E o contrário também. Se tá tudo ruim, isso vai impactar negativamente as outras áreas, tá? Então, ou seja, foque naquela área que você sabe que realmente vai trazer um impacto também para as outras áreas. Ou seja, aquela área mais importante. Ah, para mim o que mais traz impacto nas outras áreas é o trabalho, então foca nisso. Ah, para mim o que mais traz impacto, eu sou mais emocional, eu sou mais emotiva, são os relacionamentos, então foca nisso. Que aí com ele você consegue melhorar os demais, tá? Ele diz, o plano de 12 semanas tem o poder de multiplicar os seus resultados em qualquer área que você deseja em 2, 3 ou até 4 vezes mais. Utilize esse plano e prepare-se para ver grandes coisas acontecerem. Como que você vai utilizar esse plano? Foque em uma ação efetiva, que vai fazer a diferença. E siga com ele até o fim das 12 semanas. Você vai ver os resultados. Tá bom? Meninas, hoje a gente termina por aqui. Vamos tirar uma carta? E aí, o que vocês acharam? Núria, Roberta, Mona Lisa, Adriana. Que bom ver vocês por aqui, meninas. Vamos lá? Oráculo, qual que é a mensagem que essas mulheres precisam receber neste dia? O que elas precisam refletir? O que elas precisam meditar? Qual é a mensagem? Estou em plena conexão com a minha intuição e sigo alinhada no caminho da minha alma superior. É uma afirmação que você vai fazer em frente ao espelho, lembra? Tá bom? Meninas, finalizamos por aqui. Muito obrigada pela participação de todas, pela presença. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!